orar. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa inundar cada coração, cada vida nesse momento, tanto aqui no culto presencial, quanto também no culto em seu lar, que está sendo transmitido neste momento para a Praia Grande, Brasil e para outros lugares fora que também somos assistidos. Que Deus possa completar toda a boa obra na vida do seu povo neste momento. E todos são bem-vindos a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Queremos agradecer aqui mais uma vez a presença dos nossos visitantes. Todos são muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa completar toda a boa obra em nossas vidas. E assim iniciaremos o nosso culto em seu lar, juntamente com o culto que já vem desde as 7h30. Amados, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no segundo livro de Reis, Antigo Testamento, no capítulo 5, segundo livro de Reis. Está antes de 1 Crônicas e depois de 1 Reis. Muito bem. Segundo Reis, capítulo 5. Esse texto é um dos textos clássicos do Antigo Testamento, quando narra a história de um general sírio, por nome Naamã, um homem que, apesar de tudo, de sua grandeza, de seus prestígios e sua importância, era um homem leproso. E assim diz a palavra de Deus, segundo Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes finas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, enviando Eliseu, homem de Deus,
que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Queridos, que Deus aplique a leitura de sua santa palavra em nossos corações. Esse é o momento de reconhecimento da graça e da glória de Deus. E esse texto nos leva a refletir sobre o seguinte tema: a transformação que vem de Deus. Nós sabemos que a ciência se desenvolveu ao ponto de fazer grandes coisas, mas a verdadeira transformação, ela vem de Deus. E nós, como servos de Deus, conhecedores de sua santa palavra, louvamos a Deus, porque grande é o Senhor. E nesse momento, mais uma vez, convidamos os irmãos a se colocar de pé, e nós vamos louvar esse grande Deus transformador de tudo e de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Meu Deus.
se assentar. Bom, como nós lemos aqui o texto de 2 Reis, falamos que trata de uma história muito interessante e que também nos leva a refletir sobre a transformação que vem de Deus. Nós que já desfrutamos da civilização e dos grandes feitos da ciência, entendemos que mesmo assim, apesar de tudo, existem coisas que o homem ainda não consegue fazer. E aqui a palavra de Deus mostra que em todos os tempos houve o mover de Deus sobre a vida de toda a humanidade, de todo o povo. E que Deus também, ao longo da história da salvação, também tem usado homens e mulheres, pessoas que trazem em si esta manifestação da glória de Deus. E isso é expresso através de cura, milagres, maravilhas, grandes feitos. E que foi o caso aqui da história de Naamã. E nós sabemos, de acordo com o texto, da importância daquele homem para o rei da Síria, da sua época. Naamã era comandante do exército da Síria, um homem valoroso e que nos ensina muitas coisas através da sua experiência com o homem de Deus e com Deus. E todas as vezes, queridos, quando nós temos a oportunidade de estarmos reunidos como povo de Deus, quando invocamos a presença de Deus, sempre haverá esta manifestação, e ela vem de acordo com como Deus quer se manifestar. Haja vista, Ele é Senhor da glória. Todas as coisas estão de acordo e funcionarão de acordo com o seu querer, com os seus desígnios. Veja que no caso de Naamã, embora, digamos, que o general Naamã fosse um homem valoroso, né, bem determinado, valente, guerreiro, porém, ele era um homem leproso. Ou seja, na visão humana, ele era top, né, Marcelo? Era top, era da hora, um camarada que estava acima de qualquer suspeita, mas ele trazia em si uma marca terrível que estava na pele, que era a lepra. E em todo o tempo, a lepra foi tida como uma das piores pragas, que o Novo Testamento toma esta lepra e faz referência ao pecado que levará à morte. Então, ele tinha tudo isto de grandeza, de status quo, mas era um leproso. Agora, o importante é que Naamã, ele foi curado porque decidiu deixar de lado a sua tradição, a tradição de seu país, dos seus costumes, o seu orgulho e também a sua vaidade. E essas coisas, amados, que mencionei aqui, que Naamã também trazia consigo, são coisas que hoje permeia em meio a todos os seres humanos. Orgulho, vaidade, tradição, tem uma outra palavra aqui que me falta aqui na memória, mas todas elas, muitas vezes nos impede de alcançar coisas maiores, coisas grandiosas, como dentre elas, esta manifestação da glória de Deus, os milagres de Deus
que buscamos para as nossas vidas e outras coisas mais que é preciso refletir sobre o que nós somos, que apesar de formação intelectual, universitária, finanças, famílias, etc., mas trazemos também em nossos conteúdos psíquicos e espirituais algo que muitas vezes nos impede de sermos a pessoa que gostaríamos de ser, de viver e de provar também desta grandeza de Deus. Mas para se ter uma vida restaurada e transformada, é preciso algumas coisas. Primeiro, para nós aqui hoje, como foi também em tempos passados, é aceitar a palavra de Deus. Os evangelhos e as cartas traz algo interessante sobre esta verdade, dizendo que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se a palavra de Deus é viva, ela produzirá vida em nós, e ela transformará as nossas vidas por causa da sua eficácia. Veja que os versos de 1 a 3 de 2 Reis, capítulo 5, diz que Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo seu senhor, pelo rei, a ponto do rei fazer qualquer coisa que ele pedisse. Você tem alguém assim, não tem? Alguém da sua confiança, da sua amizade, né, que goza dessa coisa e que você faz qualquer coisa por ele. Esta semana, agora, tivemos uma notícia que não foi muito boa. O meu cunhado veio a óbito, faleceu com problema de um infarto. E fomos lá e sabe que essas coisas chegam no momento que as pessoas estão despreparadas. E eu achei muito interessante. A minha irmã, ela tem uma amiga. E a amiga dela deu para ela o seu cartão para ela fazer todas as despesas para depois acertar. Senha, foi tudo. Irmãos, sempre temos alguém, como diz aí o ditado popular, que a gente põe a mão no fogo por ela. O rei da Síria fazia isto. Ele era capaz, por causa daquele homem que havia trazido grandes vitórias para a sua nação. Então veja que ele era um soldado valente, mas sofria de uma doença terrível em sua pele. Às vezes a gente fala isso, costumamos falar, olha, alguém está ali, olha, sofrendo na pele. E Naamã tinha esse problema, sofria na sua pele o problema de uma enfermidade incurável. Tá? Então, em uma das guerras contra o povo de Israel, os sírios levaram uma menina judia, ou israelita, cativa, que essa menina ficou como escrava ou serva da mulher de Naamã. Certamente aquele Naamã, apesar de estar sempre lutando contra outras nações, parece que no seu contexto social, familiar, ele era uma boa pessoa, a ponto daquela menina falar para a sua senhora: quem dera que meu senhor Naamã fosse a Samaria, que procurasse o homem de Deus, e ele o curaria de sua lepra. Então, queridos, essa menina, ela foi uma porta-voz de Deus para aquele homem, para aquele
general, que fez o seu senhor saber e que de imediato ele preparou tudo, porque ele queria aquele homem restaurado. Quando nós gostamos de alguém, quando nós amamos, nós fazemos de tudo, fazemos qualquer coisa a fim de ver a pessoa amada, a pessoa com quem temos muita admiração, vê-la ou vê-lo curado de sua enfermidade ou com seus problemas resolvidos. Veja que Deus, muitas vezes, Ele nos revela a sua vontade através das coisas mais simples possíveis. Que nesse caso, Deus usou uma menina, muito simples. E quando Deus usa, irmãos, não tem esse negócio, porque o fulano é isso, porque é aquilo, porque ele é bom, porque ele tem uma santidade aí, porque jejum de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. A Deus compete, faz o que Ele achar melhor. E muitas vezes ficamos meio perdidos, meio confusos em meio a tudo isto. E o Senhor Jesus chega a dizer que Deus usa as coisas mais simples para envergonhar as poderosas, as grandiosas. E Deus muitas vezes parece que anda na contramão da civilização ou da nossa história. Deus usa as coisas mais simples e possíveis. Segundo, conhecer a mensagem de Deus faz toda a diferença em nossas vidas. Falamos de coisas simples. Às vezes, você veio aqui na igreja ou foi em alguma igreja buscando ali alguém que pudesse fazer uma profecia ao seu respeito, revelar coisas íntimas sua, e às vezes chega ali e ouve uma palavra mais simples possíveis. Mas se nós estivermos atentos para o que Deus vai falar, então nós poderemos ouvir a mensagem de Deus, porque o que Deus fala, Ele não fala à toa. Toda a palavra de Deus, ela traz em si uma mensagem profunda, necessária para as nossas vidas. E é preciso, queridos, sempre buscarmos a presença de Deus em oração. Nós fizemos aqui, quando aqui chegamos às 7h30, iniciamos o nosso culto com oração, cantando louvores, e que as músicas aqui que nós cantamos para Deus, que também esta forma de sensibilizar os nossos corações, a nossa vida, para que a palavra de Deus, como sementes vivas e de glória, ao entrar em nós, ao cair em nossos corações, que ela possa germinar, brotar, crescer, florescer e também trazer os frutos necessários para as nossas vidas, que no caso para Naamã, após ouvir uma mensagem simples, de uma menina muito mais simples ainda, dar ouvido, aceitar, e a partir daí veio a sua restauração, a sua transformação, a sua cura. Isso é importante para nós e nos traz aqui esta grande lição, que vale a pena conhecer a mensagem de Deus, porque ela vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Então, Natã vai falar com o rei e contou o que a menina tinha dito para a sua esposa. Então Naamã saiu levando ali ao encontro do rei de Israel talentos de prata, de ouro, vestes finas, como um presente. Aliás, a palavra de Deus diz que nós nunca devemos chegar diante de Deus com mãos vazias. E acredito que o rei da Síria sabia isso. Olha, nós vamos lá buscar o homem de Deus,
Mas vamos levar algo, não é só simplesmente chegar, é preciso também dar de nós a nossa atenção, o nosso louvor, a nossa adoração. Por que, queridos? Nós não estamos aqui no mercado, a gente procura coisa mais barata, alguma coisa para comprar. A nossa vinda a este lugar tem um propósito grande para nós, que é a adoração ao nosso Deus, buscar a sua presença. É claro que nesse momento, quando nós cantamos, louvamos, externamos a nossa gratidão a Deus, também colocamos as nossas necessidades. E nós temos necessidades. Cada um tem a sua, de acordo com o seu viver diário, com as suas condições. Você tem as suas necessidades e nós colocamos diante de Deus. O próprio Senhor Deus, lá através do profeta Isaías, Jeremias, capítulo 33, ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas e ocultas que não sabes, e Deus vai manifestar. Veja que a carta que ele levava dizia assim: essa carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. O rei da Síria não era um israelita, ou seja, não fazia parte daquele contexto chamado povo de Deus. Achava que pelo fato do rei de Israel ser o rei de Israel, que ele podia fazer qualquer coisa. Às vezes nós achamos também assim em nossos dias, mas não é o pastor que cura, não é o missionário, a missionária, a pastora, o diácono, o presbítero. Quem cura, irmão, sabe quem é? É Deus. E Deus vai usar quem Ele assim quiser usar, como usou a menina, também a Eliseu, que recebeu da parte de Elias esta unção da sua glória, e que isso veio para beneficiar o povo de Deus. Paulo, quando ele trata da questão dos dons, em 1 Coríntios 12, ele vai dizer que os dons são dados para a edificação do corpo, a igreja. Não é para que você se vanglorie dos dons ou daquilo que isso pode acontecer através da sua vida. Veja que o rei de Israel leu a carta e ficou perplexo, rasgou as suas vestes em sinal de indignação e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e tirá-la? Ele está buscando ocasião para brigas, para guerras. Amados, você não precisa de um mediador humano para ser abençoado. A bênção de Deus, ela é direta entre Deus e você. É claro que a gente tem o costume, que também não é ruim, de chegar na casa de Deus, pedir oração a um outro irmão, e a Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros. Inclusive Tiago faz referência a isto, que devemos orar, e que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas quantas pessoas não têm oportunidade de ir à casa de Deus? Ou ela está presa, está encarcerada, ou ela está no leito de um hospital, ou está isolada em uma ilha da civilização. Este homem ou esta mulher, ao clamar a Deus, Deus vai atender a sua oração. Deus vai de imediato liberar a sua graça. Ele vai abrir o seu bom tesouro nos céus e ministrar sobre aquele homem, aquela mulher, o que ele necessita. Então, amados, qual é o mediador que temos perante a palavra de Deus? É Jesus. Jesus é o nosso mediador entre os homens e Deus.
O Senhor Jesus disse que tudo aquilo que pedimos ao Pai em seu nome, Ele nos atenderá. Então entendemos que o nosso mediador é Jesus. E Jesus, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, Jesus é a palavra de Deus, ou a palavra de Deus é Jesus. Que no versículo 14 do capítulo 1 de João, ele diz que a palavra, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Então, o que nós precisamos? Primeiro, aceitar a palavra de Deus. Segundo, conhecer a mensagem de Deus, que faz toda a diferença. E terceiro, busque o caminho de Deus. E qual é o caminho de Deus? É Jesus. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, o Senhor Jesus declara que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então Jesus é o nosso mediador, aquele que nos apresenta diante de Deus a nossa vida, com tudo que somos ou com o que trazemos em nós. Ele é esse mediador e nós devemos entregar as nossas vidas a Jesus. Os versos 8 a 10 de 2 Reis, capítulo 5, diz que o profeta Eliseu, ao saber do que estava acontecendo, mandou dizer ao rei: por que você está tão preocupado, tão indignado? Para Deus, isso não é absolutamente nada. Manda o homem vir aqui, traz o homem para cá, e aí ele encaminha para lá com a sua comitiva, tá? Mande que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei que há profeta em Israel. E assim aconteceu. Então Naamã, ele foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Sendo ele um homem muito importante, um general, chefe de um exército, um país, naquela época, diria primeiro mundo, no país superpotência mundial da sua época, e parece que aquele homem entendeu que Eliseu havia zombado do seu prestígio. O que Eliseu faz? Nem foi lá fazer uma reverência àquele homem. Mandou o seu empregado lá, o Geazi, vai lá, fala para ele, dá 7 mergulhos no Rio Jordão que ele vai ficar curado. Aí quando falou aquilo, o camarada, puxa vida, né? Eu estou aqui atrás de um homem que vai orar, que vai ficar em pé diante de mim, vai invocar o nome de Deus e vai pôr a sua mão sobre os ferimentos. Ele pensou dessa forma. Mas nós falamos aqui que Deus usa as coisas mais simples. Sabe, queridos, nós temos a mania de complicar as coisas de Deus. Nós queremos fazer a coisa melhor, porque achamos que as coisas de Deus estão muito simples. Não, isso não está bom, não. Vamos dar aqui uma mãozinha para Deus, né? Vamos fazer aqui um ritual, né? Vamos fazer baixar fogo do céu, cair fumaça daqui, e encher isso aqui e tal, né? Tem que emocionar, né? Os cabelos aqui tem que arrepiar para sentir a presença de Deus. Às vezes, amado, você, se não tiver em comunhão com Deus, se não for sensível à palavra de Deus, você jamais ouvirá a Deus, você jamais receberá de Deus qualquer coisa, porque você está esperando que Deus mande um bocado de anjos, né, tocando aí as trombetas, e olha meu servo, aqui estou. A Deus compete fazer como Ele quiser fazer. E foi isso que Eliseu fez, o que Deus tocou em seu coração, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Tá? Então Eliseu mandou, e ele tinha a promessa de ficar curado da doença.
Veja que os métodos de Deus nem sempre são os métodos convencionais usados pelos homens. Deus tem a forma mais simples. Quarto e último, experimente os métodos de Deus para a sua vida. Nós precisamos, irmãos, experimentar, né? Às vezes a igreja, aqui é uma igreja muito simples, mas existem igrejas muito bonitas, muito, né? Glória a Deus, porque puderam fazer o melhor lugar para Deus. E a gente faz de acordo com as nossas posses. Mas nós estamos em meio de missões, aqui na Convenção Batista Brasileira, e mostra muitos trabalhos fora de missões estrangeiras, na África. Às vezes a igreja se reúne debaixo de uma árvore. Às vezes a igreja é tão simples, que é de barro batido, de taipa. Isto não diz respeito à presença de Deus. Ela vai estar onde houver um ponto de contato. Não é assim? Você tem seu radinho, lá no meio da floresta amazônica, você sintoniza ele, você vai ouvir alguém falar, vai ouvir alguém cantar uma mensagem. Quando nós estivermos atenados com Deus, nós vamos receber a palavra de Deus, vamos receber essa mensagem e vamos experimentar o melhor de Deus para nós. E ele vem de acordo com aquilo que somos, da forma mais simples possível. Naamã, ele ficou muito aborrecido e disse: eu pensava que pelo menos o profeta saísse a falar comigo, e que eu oraria ao Eterno, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar onde está doente, para curar. Então, ele chegou até comparar os rios da Síria. Nós temos águas e são melhores do que estas. Eu não poderia ter mergulhado lá. Mas acontece, queridos, que a vontade de Deus, o propósito de Deus, não era lá, era aqui, era no Rio Jordão. Então, ou ele aceitaria, ou voltaria com a sua lepra. E às vezes, muitas vezes, acontece conosco exatamente isso. Nós estamos lá na igreja para receber aquela coisa, aquela apoteose, aquilo tudo, e volta para casa vazio. Esperei que fosse diferente, fosse outra coisa. Enquanto outros receberam ali a palavra de Deus, recebeu o mover de Deus. Mas uma coisa interessante é que os seus servos disseram: meu pai, puxa vida, se o profeta mandasse você fazer algo ainda maior e caro para isso, você não faria? Puxa vida, ele só mandou você mergulhar. Mergulhe. O que nós precisamos, irmãos, muitas vezes, é mergulhar em Deus, no seu amor, na sua graça, liberarmos para Deus e ficar perdendo tempo aí com picuinhas, porque disse, me diz, com placa de igreja, porque a igreja batista não tem poder, porque a igreja tal não tem, porque tem aquela de lá. Irmãos, tudo isto, com todo respeito, chama-se baboseira, coisa do homem. Deus não depende disso para agir, para mover a sua graça. Ele quer que você aceite, que você seja obediente à sua palavra. E a partir daquele momento que Naamã, ele desceu às águas, então foi purificado, porque Deus ia agir naquele lugar. E ali aconteceu. Muitas vezes, amados, precisamos quebrar paradigmas em nossas vidas, preconceitos, coisas que nós adquirimos ao longo da nossa caminhada e que achamos que somos o tal, que somos especiais. Ninguém é nada neste mundo. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas para que Deus possa agir em nossas vidas. Concluindo.
conclui. Eu digo para cada um aqui nesta noite que hoje é o dia do Senhor manifestar a sua glória sobre nossas vidas. Tantos que estão em casa ouvindo a palavra, também a vocês que estão aqui, hoje é o dia do Senhor manifestar a sua glória, a sua graça. E você pode experimentar também o mesmo poder que Naamã experimentou. Isto, queridos, depende de você, como também dependeu de Amã querer mergulhar, senão ele voltaria. Você quer a glória de Deus? Você quer a manifestação desta graça sobre a sua vida? Então, olha, atenta-se para a palavra de Deus. Veja que depois Naamã voltou com todos os seus homens até o lugar onde estava Eliseu e disse, ele fez ali, deu o seu testemunho, né? Agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Nós estamos diante, irmãos, do único Deus, Criador de todas as coisas, e que nós precisamos abrir o nosso coração. Podemos confessar a Ele qual é o seu problema, qual é o tipo de lepra que tem te perturbado, né, que você está sofrendo na pele. Eu não digo nem a lepra literalmente falando, mas o pecado, problemas de saúde, problemas sociais, psicológicos. Feche os seus olhos, mesmo assentado como você se encontra. Fala para Deus. Fala para Deus qual é o seu problema, qual é a sua dor, a sua frustração, o seu temor, seus anseios, o seu medo. Eu não tenho essa capacidade de ver, de conhecer o seu íntimo, mas Deus tem, e Ele pode fazer algo tremendo em sua vida. Basta você crer e mergulhar em Deus. Fala para Deus. Abra o coração para Deus neste momento. Eu convido aqui a pastora Miriam, vem aqui, pastora. Ela vai orar nesse momento por você e vai invocar o nome de Deus sobre a sua vida. E Deus vai operar maravilhosamente. Não depende dela, depende de você, porque Deus quer te abençoar. A paz do Senhor Jesus, a presença do nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós invocamos a Tua presença em nossas vidas, ó Deus, nesse dia tão bonito, ensolarado, ventilado, com a praia, com o mar, Senhor Deus, com a natureza, manifestando, Senhor, o Teu poder, a Tua presença em nossas vidas, Pai. Nós somos esse elemento que Tu acrescentas ao mundo, Senhor, pelo qual Tu tens um cuidado tão especial de sondar os nossos corações, Pai. Que nós possamos aceitar e mexer na Tua presença, Senhor Deus. Que a Tua presença esteja por todos os lados da nossa vida, Pai. Ó Deus amado, venha ao nosso encontro, que nós possamos estar abertos para Ti, porque como Jesus diz, que está à porta e bate. E se nós abrirmos, Senhor Deus, o nosso coração, Tu entras com toda alegria para estar conosco, Pai. Abençoa cada um, Senhor, aqui presente. Abençoa todos que estão aqui conectados, ó Deus, que ouviram a Tua palavra maravilhosa. Vem, Senhor Deus terno e grandioso, aquele que pode curar todas as feridas, todas as enfermidades da nossa alma, do nosso coração, dos nossos sentimentos, pensamentos e corpo. Nós nos entregamos totalmente, Senhor Deus, à Tua manifestação, ao Teu querer, Pai.
Dá-nos uma semana abençoada. Livra-nos, Senhor, de todo mal, Senhor. Nessa semana que começa, ser conosco, Pai. Nós confiamos em Ti, entregamos nossas vidas nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, Senhor, vem nos curar, Senhor. Nós aceitamos a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu agir. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, antes de encerrar o nosso culto, nós vamos ainda cantar mais uma música em louvor ao nosso Deus. Eu convido os irmãos a se colocarem. Desce comigo.
Que a graça de Deus seja sobre todos nós. Quarta-feira e sexta-feira, às 20 horas, nós começamos o nosso culto lá do escritório da nossa casa para todos, tá? Tanto pelo Facebook meu, que é Aelson Renan Silva Brito, que é o nome lá no Face, e no YouTube, Pastor Reinan. Aí quando você digitar Pastor Reinan, vai aparecer o meu retratinho lá, dá um toquezinho em cima e vai aparecer ali as ministrações. Você deve se inscrever também, dar um like e acionar o sininho e também compartilhar o nosso culto para que outros também conheçam o poder de Deus, tá? Que Deus nos abençoe grandemente. Muito obrigado a cada um aqui. Não esquecendo, nós falamos que início de mês a igreja tem muito compromisso, apesar de estar assim com essas restrições, mas os encargos tem que pagar. E a gente precisa dos irmãos contando assim com a fidelidade e o amor de cada um, ok? Então, vamos orar aqui para encerrar. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos encerrando o nosso culto, Senhor, mas na certeza de que a Tua presença será conosco a partir desse momento e toda a nossa vida, e que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, nos guardando do mal, do perigo das ruas, da maldade dos homens, e que esta semana, Senhor, seja uma semana de vitórias para todo o Teu povo, para todo aquele que invoca o Teu nome. Assim invocamos também sobre a vida de cada um aqui, aqueles que porventura têm algum problema de saúde, enfim, que o Senhor entra com providência, com provisões, com cura, com milagres, de maneira que o Teu povo seja um povo alegre, um povo vitorioso, um povo que glorifica o Teu nome, não porque recebeu as Tuas bênçãos, mas porque Tu és o nosso Deus. Assim, Pai, aceita o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração e leva-nos em paz aos nossos lares. Amém? Glória a Deus. Querido, olha para a pessoa que está do seu lado. Sempre a gente, põe a mão do outro, mas agora não pode fazer isso, por causa porque eu falo, cumprimento de japonês, Mas você vai ficar de frente, olha para a pessoa aí do seu lado, olha nos olhos dessa pessoa, mesmo um pouquinho distante, e fala comigo o seguinte, olhando para ela, tá? Abençoando essa pessoa. Fala assim, que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a bondade infinita do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo